Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Criar. Eu me chamo Luan Álvaro e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar componentes utilizando o Next.js e o Styled Components. Galera, essa é a forma que eu estou utilizando ultimamente para construir os meus projetos. É muito legal trabalhar com o Next.js e com o Styled Components e vocês vão perceber que a estruturação que nós vamos dar para o nosso componente é uma estruturação personalizável. Então você vai conseguir adaptar esse componente para diversos outros projetos que você tiver. Então isso vai economizar muito tempo num médio e longo prazo. Além disso, se você ainda não é inscrito, vem aí e se inscreve, galera. Ativa o sininho de notificação e deixa o seu like, que isso ajuda demais os nossos conteúdos. Então eu já tô com o meu VS Code aqui aberto, beleza? Eu criei uma pasta e criei aqui, ó, com o nome Criando Componentes com Styled. Eu vou primeiro aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o npx create next app. E aí com esse comando a gente vai criar aqui uma instalação do Next, né, da aplicação do Next. E aí eu vou selecionar o ponto barra aqui para ele criar aqui dentro, sem criar um novo folder com os nossos arquivos lá dentro, tá? Então ele já vai trazer todos os arquivos que a gente precisa para dentro da nossa root aqui, da nossa página, da nossa pasta principal. Então o processo finalizado, ele já criou todas as pastas aqui do nosso projeto. Eu vou instalar aqui também, tá? Então eu vou passar o npm install Styled Components. Dando Enter, ele rapidamente vai fazer essa instalação pra gente e a gente já vai estar apto para começar aqui o nosso projeto, tá? Eu vou iniciar o nosso servidor aqui então com npm run dev para ele criar uma instância aqui na nossa máquina local. Então a gente já pode acessar o localhost 2.3000 aqui, ó. Ele já vai trazer para a gente o nosso projeto do Next, tá? Então eu vou colocar um ao lado do outro para a gente ter uma visualização aqui. Então tá aqui, galera, nosso projeto já está rodando, funcionando perfeitamente. O que eu vou fazer aqui simplesmente é limpar essa minha index aqui, ó. Então eu vou apagar tudo que está dentro aqui desse return, tá? E aí vou passar um H1 aqui dentro só para a gente ter um retorno visual. Maravilha, já temos aqui o nosso H1 e o que eu vou fazer aqui agora, galera, é voltar aqui nas minhas pastas e eu vou criar uma pasta aqui na raiz chamada Componentes. Dentro dessa pasta Componentes, cada pasta que eu tiver aqui dentro vai ser um componente, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui o meu primeiro componente, que vai ser um componente de texto. Então eu vou passar aqui o nome dele, eu vou chamar ele de text, tá? Dentro desse text aqui, dessa pasta text, eu vou passar então aqui, ó, um arquivo chamado styles.js e vou criar um arquivo chamado index.js, beleza? Além disso, aqui dentro da pasta de componentes, eu vou criar um arquivo chamado index.js. Então a gente vai ter, ó, a pasta componentes, a gente vai ter a pasta text, que vai ser o nosso componente de texto, tá? Dentro dessa pasta a gente vai ter o styles.js e o index.js. E dentro da nossa pasta de componentes, a gente vai ter o nosso arquivo index.js. E vocês vão entender exatamente para que eu estou criando esse arquivo aqui. Fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então antes da gente começar, é só aqui no nosso index, eu vou tirar esses imports que não estão sendo utilizados, vou salvar. E aqui dentro do nosso text, eu vou entrar no styles.js e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é importar o nosso Styled Components, ok? Então, para isso, eu vou começar importando aqui, ó, o Styled, eu vou chamar ele assim de Styled, tá? From, e aí eu passo aqui, ó, o nome Styled Components, galera. Então, vamos dar um Ctrl espaço aqui, ó, beleza, maravilha. Então, a gente já tem a importação do Styled Components aqui no nosso projeto, tá? Então, aqui eu vou exportar, galera, uma constante chamada parágrafo. E aí, essa constante parágrafo, ela vai ser igual a um Styled.p. Ou seja, eu estou dizendo aqui para o nosso projetinho que essa constante parágrafo ela vai ser do tipo parágrafo do Styled Components. E para a gente passar a estilização desse parágrafo aqui, eu vou abrir um template string, tá? Então eu posso passar aqui, ó, as minhas frases e aí aqui dentro qualquer estilização que eu fizer, ela vai ser aplicada nesse parágrafo, tá? Outra coisa e uma dica bem legal para vocês que ainda não trabalham com Styled Components, você pode instalar essa extensão aqui, galera, ó,
VS Code Styled Components, porque aí a gente vai conseguir ter aqui o autocomplete do CSS e a gente vai conseguir ver aqui, ó, a formatação visual também acontecendo, tá? Então, VS Code Styled Components. Então, por enquanto, galera, é isso que a gente precisa para o Styles. Eu já salvei aqui. Agora eu vou entrar aqui no meu index.js e o que eu vou fazer é importar esses estilos aqui para dentro do meu index. Então, aqui simplesmente eu vou passar o import e aí eu vou passar o from.barra aqui, styles, tá? Então, aqui dentro das chaves eu vou passar aqui o meu parágrafo, maravilha, ele já vai reconhecer ali, tá? E agora eu vou exportar por padrão uma função que vai ser reconhecida para a gente utilizar esse componente, tá? Então eu vou fazer um export default aqui, ó, e aí eu vou passar um function e o nome dessa minha função. Normalmente eu utilizo o nome da minha função com o nome do meu componente, tá? Então eu vou passar aqui, ó, text, vou abrir meus parênteses. Então eu vou abrir aqui os meus parênteses, minhas chaves, vou dar um return aqui e a gente já tem basicamente o nosso componente criado, tá? O que eu vou fazer aqui simplesmente é retornar o meu parágrafo e aqui dentro do meu parágrafo eu vou querer o meu texto, tá? Então eu vou passar chaves aqui, ó, e dentro dessas chaves eu vou pegar aqui o children. E basicamente, galera, esse children aqui é tudo que eu envolver dentro do meu elemento text. Vocês vão entender isso aqui, ó. Vou deixar da forma que está aqui, vou voltar aqui no meu pages, no meu index.js. O que eu vou fazer é importar todos os meus componentes em uma única vez. Para isso eu vou entrar aqui no meu index.js, beleza? Aqui dentro desse index eu vou importar o meu text. Então eu vou fazer import text from text. Beleza? Como a gente passou um arquivo index.js dentro dessa pasta text, quando eu referencio apenas o nome da pasta, ela vai buscar automaticamente pelo meu index.js, tá? E aí, galera, eu vou exportar todos esses meus elementos aqui, todos os meus componentes de uma única vez, porque assim, quando eu vier aqui na minha pages e fizer o import puxando apenas a pasta componentes, ela vai procurar pelo meu index.js, que vai estar importando todos os meus componentes. Então isso aqui vai funcionar mais ou menos como se fosse um mini framework, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um export, abrir chaves e passar o nome do meu componente aqui. E é basicamente isso. E aí, galera, quando a gente tiver mais de um componente aqui dentro, você pode simplesmente ir fazendo os imports e colocando aqui o nome de cada um, por exemplo, card, button, e aí quando você for lá no seu index.js, você vai conseguir fazer o import da seguinte forma, você vai colocar aqui, ó, import, você vai abrir obviamente as chaves aqui, from, e aí você vai voltar até a sua pasta de componentes. Então é basicamente isso. Então vamos supor que eu quero importar aqui o text, você passa o text, se você quiser importar o button, você vai passar o button também. Então todos os elementos que você for utilizar aqui no seu index, você vai passando aqui dentro e você faz apenas um único import em uma única linha, tá? Então eu vou importar apenas o text, aqui dentro eu vou apagar esses outros aqui, ó, vou tirar esse button, vou tirar esse card, vou deixar apenas o nosso text aqui, e agora, se tudo estiver certo, a gente já está apto para utilizar o nosso parágrafo aqui, tá? O nosso text. Então eu vou alterar aqui ó, esse H1 para um text e vou salvar para a gente ver o que acontece. Então, maravilha, eu salvei, mas não aconteceu nada no nosso documento. Isso é porque, galera, eu não peguei o nosso children e retornei ele aqui da nossa função, tá? A gente está passando o children aqui do nosso text, mas aqui no nosso componente, ó, aqui no index.js, eu não coloquei esse children para aparecer aqui no nosso componente. Então o que eu vou fazer é aqui dentro do nosso parágrafo, eu vou passar aqui minhas chaves e vou dizer que eu quero exibir o meu children aqui. Então, tudo que a gente colocar dentro desse componente aqui no nosso index, eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar um texto, qualquer elemento HTML aqui, ele vai trazer isso como children aqui nessa propriedade e colocar dentro dessa propriedade aqui parágrafo, tá? Dentro do meu elemento parágrafo. Então eu vou salvar, a gente já vai ver aqui que o nosso texto está sendo exibido corretamente agora, tá? Agora é que entra a parte de personalização e estilização do nosso elemento. Para isso eu entro aqui dentro do meu styles.js, tá? Então vamos supor que eu quero definir aqui, ó, uma cor de fonte para esse elemento, tá? Então, se eu passar uma propriedade color aqui e passar um red, por exemplo, salvar, você vai ver que todo elemento que eu criar aqui do nosso text, tá? Vai estar com essa cor vermelha. Deixa eu fechar tudo isso aqui para ficar melhor para a gente trabalhar. Eu vou abrir o meu index, tá? E aqui dentro eu posso criar, por exemplo, outro elemento com outro texto, tá? Então vou passar aqui, ó. E aí salvar, ele vai dar erro porque o nosso React, né, ele aceita apenas um único elemento. Então eu vou passar um fragment aqui para ele retornar os nossos dois
elementos aqui. Então agora todos os nossos elementos estão da cor vermelha. Porém, existe a possibilidade, pessoal, da gente fazer isso aqui ficar personalizável. Por exemplo, vamos supor que eu quero esse primeiro texto aqui, ó, com a cor vermelha, tá? E eu quero esse meu segundo texto com uma cor preta, então vou botar um black aqui, ó. Então, basicamente, a gente consegue criar as nossas próprias propriedades aqui do nosso elemento, tá? Para isso, eu vou voltar aqui, ó, dentro do meu text, dentro de styles.js. O que eu vou fazer aqui é receber aquele parâmetro que a gente criou de color, tá? Então, eu vou fazer isso aqui dentro da minha estilização do style de components. O que eu vou fazer é passar aqui o nosso template string, a nossa variável, tá? Então, eu passo um cifrão e aí eu passo as chaves e aqui dentro eu posso escrever basicamente JavaScript, tá? Então, o que eu vou fazer é criar aqui uma arrow function recebendo uma props, tá? Essa props aqui vai vir lá do nosso index.js, tá? Como essa props children aqui, eu vou já mostrar isso para vocês. Então, eu vou pegar a minha props e aí eu vou passar a minha arrow function e aí eu vou dizer que eu quero que o valor da minha cor seja o meu props, que eu vou estar recebendo, .color, que foi o nome que a gente definiu lá no nosso text, tá? Então aqui a gente tem color. Eu poderia passar qualquer outro nome aqui, galera, e esse nome a gente vai referenciar lá, tá? Beleza? Então, voltando aqui, eu vou deixar como color mesmo, vou salvar. Aqui no nosso styles.js, a gente não precisa fazer mais nada. Só aqui dentro do meu text.js, aqui dentro do index, eu vou receber essa minha propriedade color, que está vindo exatamente dentro do meu index, e eu vou passar ela para o meu componente, tá? Porque esse componente vai passar aqui para dentro do styles. Então, eu vou passar aqui, ó, em cima a propriedade color, e o valor que eu quero para essa propriedade é exatamente a propriedade que a gente está recebendo lá do index. Então, eu vou passar dentro de chaves o valor que a gente está recebendo dentro de index, tá, galera? Então, eu vou passar ele aqui, ó. Opa, deixa eu passar só um color aqui. Então, a gente definiu que o meu elemento está recebendo uma propriedade, tá? Um parâmetro color, e o valor vai ser a color que a gente está recebendo exatamente lá do index.js, tá? Então, eu posso salvar isso aqui e deveria já funcionar perfeitamente ali, ó. Você vê que o nosso primeiro elemento agora tem a cor red e o nosso segundo elemento agora tem a cor preta. E eu poderia passar qualquer coisa aqui, ó. A cor blue, eu posso passar um hexadecimal aqui também, então passar um 333, por exemplo, ele vai funcionar. Se eu passar, por exemplo, qualquer cor aqui, ó, deixa eu ver como é que ele vai ficar. Funciona também. Eu posso passar um RGB, por exemplo, aqui, que ele vai funcionar também, porque é como se a gente estivesse escrevendo diretamente lá no nosso elemento, tá? Ó, ficou branco. Então, isso é muito interessante porque a gente consegue personalizar da melhor forma possível os nossos elementos. E também eu posso colocar um valor by default aqui, ó, por exemplo, por padrão. Então, se eu voltar aqui no meu color, tá? Então, vamos botar aqui para o lado. Deixa eu fazer uma quebra de linha, na verdade, aqui, ó, que vai ficar mais interessante a nossa visualização. Então, se eu colocar aqui o meu color com a cor padrão, eu posso colocar aqui já na configuração, tá? Dizer que eu quero uma cor padrão para esse color aqui. Então, vamos dizer que eu quero um purple aqui de cor padrão. Quando a gente não definir isso aqui dentro do nosso index, então, se eu não passar essa propriedade, ó, e salvar, o nosso elemento ele vai ficar com roxo por padrão, tá, galera? O nosso componente automaticamente ele vai ter essa propriedade aqui por padrão. E aí, galera, o legal é que você consegue fazer isso para outros elementos, como pairing, como margin, como display ou qualquer elemento do CSS, você consegue fazer uma estilização personalizável aqui dos seus elementos. E aí, quando você for trabalhar nas suas aplicações, você já vai ter todos os seus componentes criados e aí você vem apenas aqui no seu page, no seu index e sai criando o seu site, a sua página ou a sua aplicação, né? É uma forma muito legal de se trabalhar. Eu estou utilizando essa forma de trabalho ultimamente, é muito interessante, é muito produtiva. As suas páginas vão ficar bem distribuídas aqui, você vai entender o que é que está acontecendo, é bem interessante. E já sabe, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, galera, que a partir de agora vai ter porrada de conteúdo aqui para vocês, beleza? Então vou ficando por aqui e até uma próxima. Fui!